Só deixa-me que te diga uma coisa. Eu também, quando, nos anos 80, andei pelos liceus, em que as drogas leves invadiram em larguíssima escala todas as escolas deste país, eu também em casa sempre ouvi alguns sermões, tem cuidado com essas coisas que andam por aí, os charros, as ervas, isto e aquilo, e eu, por uma questão de opção, nunca lhe toquei. E fui proibido em casa. E podia-se dizer assim, mas tu, por teres sido reprimido, se calhar tinhas mais propensão a consumir. Eu não consumi porque são um conjunto de valores que nos têm incutidos, é do código genético, é uma opção. E, portanto, a internet, que é evidente que em casa se pode controlar, por exemplo, um filho ter um computador num quarto, à porta fechada, a meu ver, pode ser um passo para que ele se isole num mundo completamente virtual e crie ali uma vida perfeitamente artificial. Mas tu já viste que a própria, hoje em dia as pessoas têm a televisão no quarto. As casas é quase uma casa de hóspedes. Cada um vai para o quarto, à hora da refeição vêm todos a correr para a mesa, comem depressa para se despachar, para voltar outra vez para o quarto. Por isso, as próprios sistema familiar, não é? Antigamente as pessoas reuniam-se à volta da lareira. Hoje reúnem-se à volta da televisão. Mas se as crianças começarem a ter as televisões nos quartos, já é o computador mais a televisão. É uma verdadeira casa de hóspedes. De facto, o conceito de família alterou-se completamente. Hoje até já temos famílias em que o pai e a mãe são os dois do mesmo sexo, portanto, há aqui uma alteração estrutural de tudo aquilo que conhecíamos até agora. No aspecto fundamental, que é os valores. Ou seja, cada família tem o seu conjunto de valores segundo os quais quer educar os seus filhos. Haverá umas que serão mais restritivas, haverá outras que são mais liberais, haverá outras que estão no meio caminho. Cada uma delas tem que escolher, isto concretamente relativamente à internet, qual é a abordagem que quer ter. O problema que surge é que, e o Reginaldo falou no controle parental, é quando os pais acham que o controle parental que somos nós é um software qualquer que nós instalamos lá e que começa esse software a assumir o nosso papel. Ou seja, às tantas até é capaz de ser melhor não ter software nenhum, porque não tendo software nenhum eu vou ter que me envolver de facto na vida online dos meus filhos. Dizia a questão como é que nós vamos educar. E há muitos pais em Portugal, e eu vou a muitas escolas e eu sou isso, que dizem: "Ei, pai, eu da internet não percebo nada. Meu filho é que ele percebe os pacotes." E isso é muitas vezes uma desculpa para esses pais continuarem a não perceber nada. Portanto, eu tenho duas opções. Ou eu quero acompanhar o meu filho ou a minha filha, e nesse sentido... São os filhos, hoje em dia, como ela estava aqui a referir baixinho, que ensinam os pais... Pronto, exatamente. Estas questões das novas tecnologias de informação. Os pais têm que, efetivamente, se querer aprender diretamente, porque ninguém pode fazer um controle parental se não sabe o que é a internet, se não sabe como aceder a um site, se não sabe o que é o Facebook, ou o que é outros chats, etc. E para o fazer eu não preciso de saber muito de computador. São os filhos aos pais. Os pais podem ter um processo, não é, de autoaprendizagem. Muitas vezes os pais encontram o argumento de não perceberem nada da internet, como dizia o Tito, para se demitirem das suas responsabilidades por muitos afazeres do dia-a-dia. Porque, por exemplo, hoje, o contingente que mais cresce na aprendizagem das tecnologias na ótica do utilizador é a chamada terceira idade. Existe um contingente brutal de pessoas, os avós são as pessoas que estão mais disponíveis, que já não olham para o computador como o inimigo, que está ali ao canto da sala. E que tem um papel extremamente importante na sociedade atual. Tem o tempo que não é devidamente valorizado, exato. E tem o tempo que os pais não têm, tal e qual. Mas já está a ser. Eu tenho, por exemplo, mulheres já com 60 e muitos anos, que estão a aprender a mexer na net e que me dizem: eu sou uma mulher muito mais feliz à noite e tudo, estou ali com as pessoas. Algumas conseguem arranjar companhia, alguns namorados que depois passam a offline, que teoricamente não tinham. E porque a imagem já não era a imagem jovem, não é só por atração física, é porque psicologicamente começaram a ficar com alguma dependência aqui saudável, vão a casa mal chegam a casa, vão a correr cumprimentar o amigo, lá à net. Ou os netos, se aproxima às pessoas, aprende a tentar que a minha avó tenha computador, que é para falar com ela no Skype. A minha mãe, tenho um exemplo na família, a minha mãe, viúva há 2 anos, nunca tinha mexido num computador, começou a dedicar-se aos rudimentos da informática. Na semana passada pediu para lhe comprar um scanner. Só na semana passada, com um filho que escreve um livro, Sociedade que faz programas de net. Só na semana passada, mas para demonstrar que ela há 2 anos
até tinha uma vida preenchida com o meu pai, infelizmente, vicissitudes da vida, faleceu, começou-se a dedicar à internet, fala todos os dias com o neto, exatamente por exemplo, cumprimento, a escola foi boa, isto e aquilo, e tem toda a propensão aos 70 anos para lá chegar, com a mesma facilidade. Não há aqui nenhum impedimento geracional, não há aqui nenhuma barreira. Porque há uma coisa que é importante, é o filho agora tem, esta geração tem de ensinar o pai e controlar o filho. O aspecto interessante também... Ensinar o pai e controlar o filho. Nós também deixamos toda esta responsabilidade sobre as costas dos pais, não é? E não é só sobre as costas dos pais. Eu vou dar um exemplo. No Facebook, os meus filhos têm perfil no Facebook, eu tenho perfil no Facebook, tenho familiares, irmãos, irmãs, cunhados que têm perfil no Facebook. Se eles se apercebem que o meu filho faz uma asneira qualquer na rua, não é? Intervêm e chamam-lhe a atenção. A internet tem que ser a mesma coisa. Portanto, não é só os pais que têm, digamos, esse dever de acompanhamento. Senão, então, não é família, quer dizer, pronto, são umas pessoas que andam por ali e que só têm, digamos, o título, não é? Porque se forem, de facto, tios, se forem, de facto, avós, envolvem-se também e intervêm também. Não sou só eu que educo os meus filhos. Precisamente, é o esquema família. social, A internet não é um fim, a internet é um caminho. É um meio para a formação. Mesmo que haja um pai que não saiba mexer muito, há um irmão mais velho, há um tio, e esses também têm essa obrigação. Mas acham que a internet está a ter um papel prejudicial porque todas as relações não têm corpo? São relações sem contacto físico. Por isso, nós sabemos, será que as pessoas estão a fugir das relações reais mais virtuais? Será que o papel da relação virtual diminui a real? Porque a pessoa acaba por estar compensada afetivamente pela virtual? O que é que acha? Não me parece. Eu acho que isto tem muito a ver exatamente com aquilo que a pessoa é na realidade e pode ou não transpor para a internet. Poderão haver efetivamente, e há estudos que indicam isso, não é? As pessoas mais extrovertidas acabam para online terem uma postura também mais extrovertida, terem mais contacto, terem interações não com maior frequência, mas com maior extroversão, mas também existem indivíduos mais introvertidos que acabam por encontrar na internet um veículo exatamente para estabelecer contacto social. Precisamente, e depois prolongam para contactos fora da net. E nós sabemos Nós sabemos que os homens procuram muita net para contactos fora, segundo os trabalhos que têm sido apresentados, e que as mulheres até mais por carência, por afetividade e por conversar. Mas tem aspectos negativos e nós sabemos, daqui de algumas historinhas aqui do Rodrigo, que as redes sociais podem ser ótimas, exato, mas podem ter... só falar de aspectos negativos, que eu também tenho aspectos positivos para falar da internet. Mas realmente, no meu caso, como sou uma pessoa com alguma visibilidade, um manequim, há pessoas que se aproveitam da minha imagem e sacam umas fotografias dos perfis do Facebook ou do E5 e fazem perfis falsos, com o meu nome. Isso para mim é chato porque mais cedo ou mais tarde eu recebo mensagens de outras pessoas a insultarem-me, a dizerem que eu sou maluco, que... Aliás, há uma história engraçada que eu no meu ginásio, não sei se tenho tempo a contar, mas havia uma pessoa lá que dizia que era a minha namorada. E eu não a conhecia. E as pessoas do ginásio vinham ter comigo, mas tu não falas com a tua namorada? Eu, mas que namorada? Eu não tenho namorada. Ao menos era engraçada. Era engraçada, por acaso. E, entretanto, a miúda tinha estado a falar com o Rodrigo Soares falso e andava com fotos minhas no telemóvel e ele ia adiante, hoje estou aqui, hoje estou em Milão, hoje estou em Paris, mas quando chegar a gente vê-se. E, entretanto, eu cruzava-me com ela no ginásio e não lhe falava, lógico, eu não a conhecia, não é? E ela dizia a toda a gente que era a minha namorada. Portanto, isto criou-se aqui uma situação que eu acabei por resolver de uma maneira saudável, engraçada, não aconteceu nada de especial, mas podem acontecer situações mais complicadas. Namorados acharem que eu me ando a meter com namoradas deles, maridos, ciumentos, etc. Quando eu não tenho culpa nenhuma, estou em casa, tenho o meu perfil. Uma história engraçadíssima que vi sobre isso, uma pessoa que me escreveu a pedir ajuda, porque descobriu, uma rapariga, que havia um fulano na internet que tinha criado um perfil falso com fotografias dela. E ela então veio a descobrir porquê. Porque essa pessoa, esse homem, tinha acabado um relacionamento e então arranjou uma namorada imaginária com quem ele próprio, às vezes fazia de rapariga e metia-se com ele. Depois ia ao perfil dele, respondia à rapariga.
e a pessoa que estava a ser vítima dessa situação, cujas fotografias estavam a ser utilizadas indevidamente, tinha um namorado que dizia-se lá, mas o que é que se está a passar? Quem é aquele fulano? Não é? E ela depois conseguiu resolver a situação, explicando, quer dizer, abordando a pessoa no Facebook para ela remover essas fotografias, porque lhe estava a criar problemas. E é então que a pessoa lhe explica o que é que se tinha... Eu acho que isso, ao princípio, quando apareceram estas redes, era mais normal as pessoas caírem um bocado nisto. Agora, ao final de tantos anos, já se começa a saber que há perfis falsos das pessoas conhecidas, que é muito fácil criar um perfil falso. E pronto, as pessoas acho que estão mais precavidas para isso. Eu, pelo menos, espero que estejam, que é para não ter problemas com Há isso. vantagens em estar nas redes sociais, há desvantagens Vantagens em estar... e desvantagens E das também redes há sociais. desvantagens por não estar nas redes sociais. Sim, Portanto, exato. existem para todos os gostos de situações. Nós estamos numa rede social, podemos ter acesso a informação útil, ter acesso a pessoas que de outra forma seria impossível. Eu posso tentar fazer-me amigo do Rodrigo, Exato. que é uma figura pública, se calhar de outra maneira não conseguiria lá chegar. Eu, neste momento, posso ser amigo do Cristiano Ronaldo. Sim, sim. Amigo entre aspas, sendo certo que... Vai ser complicado, porque são para aí uns 150% Pois, de Ronaldo. Se eu descobrir o primeiro... é que eu nunca terei 1000 amigos na net. Quando digo que tenho 1000 amigos, quer dizer, é uma forma de São dizer. contactos, Mas ok, não é? são contactos, é evidente. Mas Mas de qualquer forma há vantagens, mas também há desvantagens. Sim, sim. E se eu não estiver em nenhuma rede social, o roubo de identidade também é fácil. Pode Também me podem lá acontecer, colocar, Sei. não estando. Há para todos os gostos, como nas farmácias. Mas um dos problemas depois também é a pessoa sair do online para o offline, a pessoa conhecer. O que é que aconselham para quando se vão encontrar, não é? Com a pessoa que realmente é real, a imagem que ela criou. Que interessante que, por exemplo, há situações em que há efetivamente esta vantagem de pessoas mais introvertidas que não tenham, por exemplo, um perfil que à partida é atrativo. Nós sabemos que a imagem atualmente é muito importante. Fundamental. E o que é que acontece? Aquelas pessoas que são introvertidas vestem-se mal, têm uma fraca imagem visual. Portanto, à partida estão, efetivamente, têm muito mais dificuldades em estabelecer vínculos afetivos, em se aproximarem, em se mostrarem o seu verdadeiro eu, digamos assim. Portanto, e aqui a E ali internet mostram o tem esta interior. possibilidade, não é? Que é ir evoluindo na relação, ir mostrando algumas características, logicamente, que tal e qual como na vida real há sempre a máscara e poderão efetivamente utilizá-la durante mais ou menos tempo, mas tendo a intenção de estabelecer algum vínculo afetivo relativamente seguro, podem efetivamente ter tempo para que isso aconteça. Depois, voltando à sua questão, quando passam online, Para o offline. às vezes ficam apenas pelo primeiro encontro, não é? Porque as Mas é como expectativas Toda a vida foi são assim, muito... toda a As vida pessoas foi assim. conhecem-se nestes... Conhecem aquele famoso cartoon que existe? Há um famoso cartoon de um cão que está a digitar na net e que pensa que está a interagir com... Na internet, ninguém Na sabe. Exatamente. Na internet ninguém sabe que tu és um cão e ele está, no fundo, a comunicar com outro cão sem que ele próprio saiba. Mas isso faz-me lembrar aquela história que também de antes se contava, principalmente das grandes vozes da rádio, quando ouvíamos aquelas vozes Criamos muito uma colocadas. imagem Criávamos uma mental, imagem. exato. E depois, quando em qualquer apontamento público conhecíamos o protagonista daquela voz, por vezes era marreco em bom português, ovo, aquilo, que não correspondia em nada àquele vozeirão, também no online para o offline acontece a mesma coisa. É o espelho da realidade, é assim. Nós sabemos que hoje em dia já existem também, têm existido algumas aplicações que nos defendem já até dos divórcios e do diagnóstico da infidelidade. Nós sabemos que havia vídeo para controlar o cartão de crédito, mas sabemos que os iPhones, os telemóveis, a net, tem sido um dos grandes problemas em relação ao aumento dos divórcios. Mas, como em tudo, quando há um problema, faz-se logo a investigação para o diagnóstico e para a terapêutica, não é? E agora estamos na fase da terapêutica de alguns problemas da net, do iPhone. Um deles é o Tiger Test, que já ouviram falar. Quero falar no Tiger Test, que foi uma aplicação criada para o iPhone. Exatamente, que se for aplicada noutros contextos, acho que pode ter vantagens, não é? Nomeadamente, todos nós já digitámos alguma mensagem, fizemos algum comentário online que preferíamos não ter feito, não é? E se esta aplicação puder ser generalizada, temos aí, porque é uma das grandes desvantagens, efetivamente, da internet, é que a informação torna-se quase que vitalícia, não é? E pode-se replicar noutros contextos, mudar o contexto onde foi digitada, digamos assim, e esta aplicação, tendo a possibilidade de ser generalizada, que eu não sei efetivamente será, poderá ser uma mais-valia exatamente neste sentido. A aplicação que a pessoa manda a mensagem e a mensagem